Minha traição arruinou minha vida. Eu casei com minha esposa Júlia há cerca de 13 anos, namoramos por 3 anos e nos casamos. Nosso casamento foi ótimo, ficamos muito felizes. De repente ela fica grávida. Eu sei que é meio que nossa culpa porque não usamos proteção todas as vezes. Decidimos ficar com o bebê e nosso filho nasceu, e achei que nossa família estava completa. Mas as coisas mudaram drasticamente, minha esposa estava sempre ocupada com nosso filho. Ela costumava ser essa garota em forma que estava sempre radiante, mas agora ela parecia um zumbi para mim. Ela não se importava com sua aparência enquanto estava em público e comecei a sentir ressentimento em relação a ela. Antes de fazer qualquer coisa estúpida, conversei com ela e dei-lhe um ultimato de que, se ela não voltasse à sua forma normal, eu a deixaria. Ela começou a chorar e a dizer que estava sempre exausta e não tinha tempo. Eu disse a ela que a ajudaria tanto quanto pudesse, mas olhando para trás agora, fiz o mínimo. O problema surgiu quando ela engravidou novamente após 5 anos. Todo o trabalho duro que ela fez foi pelo ralo e aquela rotina exaustiva voltou, só de olhar para ela me deixava doente. Foi quando conheci uma garota na minha academia, ela era bonita e tinha um corpo bonito. Ela também era muito mais jovem do que eu. Começamos a conversar e eu me senti vivo novamente. Eu senti como se alguém estivesse aqui na minha frente e me valorizasse muito. Poucos dias depois, fui à casa dela e ficamos juntos. Era como uma droga para mim. Eu não percebia que estava ficando cada vez mais distante da minha família. Então, como todo trapaceiro, fui pego. Minha esposa descobriu que eu estava saindo com outra pessoa. Ela começou a chorar bem na minha, repetindo como você pôde fazer isso comigo. Você quebrou nossa família. Naquela época, eu fiz algo ruim. Ainda tenho vergonha disso. Eu gritei com ela e a chamei de bruxa. Eu disse a ela que se ela cuidasse de si mesma, eu não teria traído ela. Que é tudo culpa dela. Minha esposa começou a rir. Isso me confundiu. Ela disse que se eu ajudasse, ela poderia ter tido tempo. Eu nunca estava em casa e estava sempre fora com alguma garota aleatória. Ela me disse que queria o divórcio ali mesmo. Eu fiquei com muito ódio dela e disse, tudo bem, você pode, mas você realmente acha que qualquer homem iria querer você com esses seus filhos? Eu podia ver que isso a quebrou e a esmagou. Eu queria isso naquela época. O divórcio foi resolvido e ela só queria a casa, e dividíamos a custódia das crianças. Eu estava feliz por um momento, eu poderia estar com minha namorada sempre que quisesse. Mas foi aí que vi as mudanças. Sempre que eu estava em casa, a casa não estava limpa. Haveria pratos na pia por dias. Lembro-me de olhar para eles e querer ligar para a Júlia. Tornou-se mais difícil quando era meu fim de semana para ter os filhos. Percebi que sabia muito pouco sobre eles. Meu filho tinha muita dificuldade em comer as coisas, e minha filha ainda era muito pequena, ela chorava muito. Foi exaustivo. Não importa o quanto eu tente, meu filho reclamaria de tudo e me diria que não era assim que sua mãe fazia. Esse não foi o fim dos problemas. As coisas com minha namorada ficaram sem graça muito cedo. Minha esposa sempre tinha uma refeição caseira pronta para mim, mas minha namorada está feliz por ter sobras ou pizza congelada para todas as refeições e eu estava cansado disso. Além disso, ela tem uma personalidade realmente unidimensional. Meu filho realmente escolheu o lado da mãe e começou a se ressentir de mim. A gota d'água foi quando meu filho gritou comigo e disse que me odiava e que minha namorada nunca seria sua mãe. Isso me atingiu como um trovão. As coisas terminaram com ela ali mesmo. Por outro lado, Júlia começou a mudar muito, ela voltou a se cuidar, ela parecia relaxada e como seu antigo eu. Certa vez, elogiei-a por ela estar bonita. Só recebi um frio, obrigado, de volta. Fiquei sabendo por uma amiga em comum que ela às vezes dizia que o divórcio a fez perceber que merecia coisa melhor, e as coisas melhoraram porque ela teve um tempo para si mesma. Antes disso, ela tinha que limpar minha bagunça e agora quase não sobrou nenhuma bagunça. Fui atingido por outra percepção de que a tratei mal. Nunca a ajudei quando ela mais precisava da minha ajuda, mas Júlia me entendeu. Ela era gentil e apaixonada. Ela estava passando por uma fase difícil e eu a não ajudei em momento nenhum. Perguntei a Júlia se ela poderia me dar uma chance e ela disse não. Eu não a culpo. Pelo meu filho, fiquei sabendo que ela começou a namorar um velho amigo dela. Meu filho o ama, minha filha o chama de papai. Eu tentei o meu melhor para minha filha me chamar assim, mas ela não o fez. Eu os conheci juntos em uma convenção de negócios. Aquele homem tinha o braço em volta da minha Júlia e a estava exibindo. Eu estava com raiva. Eu sentia essa raiva dentro de mim. Mais tarde naquela noite, bebi muito e comecei a ligar para a Júlia. Falei bobagens de que o novo brinquedo dela não passa de um homem fraco que está namorando uma patética mãe solteira como ela. Eu sei disso porque no dia seguinte ela veio à minha casa junto com meus pais. Meus pais me separaram e disseram para ficar bem longe de Júlia. Perdi meus filhos, minha esposa e agora, meus pais também. Nunca me senti tão sozinho. Eu acordo em minha cama vazia,
E Júlia sempre me abraçava de manhã cedo. Eu sentia falta do calor dela. As coisas entre meu filho não melhoraram. Ele provavelmente sabe porque eu e sua mãe não estamos juntos. Alguns meses atrás, Júlia deixou cair uma bomba. Ela disse que estava grávida. Foi nesse momento que soube que a tinha perdido para sempre. A partir daquele momento, sempre que eu ia à casa dela buscar meus filhos, via como o namorado dela basicamente a idolatrava e cuidava dela quando ela precisava. Se eu não fosse tão estúpido ou arrogante e a ajudasse, cuidasse dela, ainda seríamos uma família feliz. Acho que esse é o meu castigo. Tenho que ver outro homem brincar de família com minha Júlia e meus filhos. Então, por favor, não seja como eu. Se você realmente não pode mais aguentar o seu parceiro, apenas se divorcie ou termine com essa pessoa. Eu magoei muitas pessoas por causa do meu egoísmo. Eu me recusei a entregar minha filha para minha irmã irresponsável. Para evitar confusão, minha filha, Millie, 14 anos, é biologicamente minha sobrinha. Então o que aconteceu foi que, anos atrás, quando Millie tinha cerca de 3 anos, minha irmã, também sua mãe, Layla, foi trabalhar em outro país, deixando Millie aos meus cuidados. O pai de Millie morreu antes dela nascer. Layla havia prometido enviar dinheiro para eu cuidar de Millie e que ela ligaria e visitaria o máximo que pudesse até poder levar Millie para morar com ela permanentemente. Depois que ela foi embora, ela ligou provavelmente 3 vezes nos primeiros 2 meses e depois desapareceu. Por anos, tentei descobrir o que aconteceu e assumi o pior, apenas para ouvir de uma amiga dela alguns anos depois que ela se casou com outra pessoa e tem uma família completamente nova. Fiquei arrasado porque Millie perguntava quando sua mãe voltaria e eu nunca soube o que dizer, exceto em breve. Mas até ela ficou cansada disso e percebeu quando tinha cerca de 8 anos que sua mãe não voltaria tão cedo, se é que voltaria. Por causa dessa situação, eu e minha esposa obtivemos os direitos parentais de Millie e ela não poderia estar mais feliz por nós sermos oficialmente seus pais. Bem, adivinhe, depois de 11 anos, Layla finalmente nos agraciou com seu retorno muito atrasado na semana passada, junto com sua nova família muito rica e 2 filhos. A maioria da família ficou feliz com seu retorno, mas eu, minha mãe, meu pai e minha esposa ficamos furiosos. Ela tentou explicar, mas tudo o que ouvimos foi que ela abandonou sua própria filha e fez uma nova família. Como se isso não bastasse, ela praticamente exigiu que sua filha fosse devolvida. Mamãe e papai não aceitaram de jeito nenhum e disseram a ela que Millie pertence a mim e a minha esposa e que ela não tem mais nenhum direito sobre ela. Bem, lá vai ela gritando comigo por roubar sua filha porque eu era infértil e ouvir isso vindo da boca dela me machucou de uma maneira que nunca fui machucado antes, a ponto de eu chorar e sair. Eu ser infértil sempre foi meu ponto fraco. Para ela trazer isso casualmente à tona, apesar de ser minha irmã, me quebrou. Nos próximos dias, eu a impedi de entrar em contato com Millie e não contei a ela que Layla voltou porque estou com medo de perder minha filha. Eu também sou um ser humano, me apego, especialmente alguém que tive que criar, ainda mais do meu próprio bolso, não que eu esteja reclamando. Eu acredito que Millie é minha filha e não posso deixá-la voltar para a mesma mulher que a abandonou. Isso me faz ser o vilão? Atualização. Naquela noite, contamos a Millie que Layla havia retornado e por alguns minutos, ela nos olhou, como se estivesse esperando que disséssemos que estávamos brincando, mas depois percebeu que não estávamos e começou a chorar e isso doeu. Claro que ela queria saber mais, embora estivéssemos hesitantes, acabamos contando a ela sobre Layla e sua nova família. Eu nunca a vi tão furiosa, ela estava fora de controle, jogando coisas por aí e deixamos porque ela precisava extravasar tudo. Durante a noite, ela se recusou a falar comigo, já que eu deveria ter contado a ela assim que Layla voltou, e minha esposa ficou com ela durante a noite. Sua raiva diminuiu pela manhã e resolvemos as coisas. No começo, ela não tinha certeza se queria ter algo a ver com Layla, mas deixamos que ela fizesse essa escolha e ela queria vê-la. E ó, Deus me ajude com essa mulher. Marcamos o encontro para ela e Layla, mas ela trouxe toda a família para casa, junto com presentes caros, e tudo foi por água abaixo. Preciso mencionar uma parte muito importante que deveria ter feito Layla perceber que ela realmente abandonou Millie. Junto com a família, estava sua cunhada, Tânia, com a mesma idade que ela. Quando ambas entraram, Millie nem sequer conseguiu reconhecer quem entre elas era Layla e elas pareciam completamente diferentes uma da outra. Eu esperava que isso fosse o suficiente para convencê-la a ver o que ela fez, mas ela continuou e apontou que ela era Layla, mesmo quando estava claramente se afastando. Ficou tão ruim que minha esposa teve que intervir entre elas e o marido dela teve que afastá-la. Foi quando ela começou a gritar com minha esposa por se intrometer entre ela e Millie, também a acusando de substituí-la. O que havia para substituir? Ela nunca esteve presente desde o início, e uau, que primeira impressão ela causou na criança que ela abandonou. Millie ficou furiosa mais uma vez e coisas foram ditas. Quando digo que ela disse o que precisava ser dito, quero dizer isso. Foi uma situação séria, mas eu e minha esposa estávamos lutando para esconder nossos sorrisos quando Millie deu uma bronca em Layla. Ela a chamou de cruel, egoísta, nojenta, malvada e muitas outras palavras vis para expressar seu ódio por ela. Tânia teve que levar os filhos de Layla para fora. Normalmente, eu não toleraria o vocabulário que Millie estava usando, mas para essa situação específica, eu tive que permitir. Ela estava muito agitada depois disso e eu tive que levá-la para cima para se acalmar. Agora era apenas eu, minha esposa, Layla e seu marido. E começou o coro habitual. Ela nos acusou mais uma vez, agora dizendo que influenciamos Millie a odiá-la. Ela estava chorando e por um minuto, senti pena dela. Minha esposa educadamente pediu que discutíssemos isso como adultos. Agora as revelações começam e, honestamente, eu descanso meu caso. Enquanto estávamos relembrando eventos do passado e porque Layla nunca mais entrou em contato conosco, Jeremy, seu marido, estava visivelmente confuso.
Ele parecia perdido, completamente perdido a ponto de eu pensar que ele não estava se sentindo bem e ofereci para darmos uma volta. E bem, começamos a conversar sobre esse assunto e eu fiquei além de chocado. Segundo ele, quando ele e Layla se conheceram, ela nunca disse nada sobre uma criança e só depois do casamento ela revelou que tinha uma filha. Não por escolha, de qualquer maneira, porque ele descobriu por uma das minhas inúmeras mensagens para ela sobre Millie. Ela mentiu ainda mais e disse que minha família a obrigou a abandonar a criança para mim porque eu era infértil e desesperado por uma criança que compartilhasse meu sangue. Mas não acaba aí. Quando Jeremy quis ler o resto das mensagens, ela as apagou porque aparentemente eu estava insultando e fazendo ameaças a ela que eram tão perturbadoras que ela não queria que Jeremy as visse. Claro que mostrei a ele as mensagens do meu telefone e ele não conseguia acreditar. Fica ainda pior. Foi dito que eu estava impedindo-a de entrar em contato com Millie e ela nem queria envolver a polícia no assunto porque eu e minha família éramos perigosos, então ela achou melhor não entrar em contato conosco para proteger sua nova família. Em algum momento, eu estava pensando comigo mesmo como Jeremy era incrivelmente estúpido por acreditar nas tentativas descaradas de Layla de encobrir o fato de que ela abandonou uma criança. Mas eu sinto pelo cara, ele provavelmente estava tão apaixonado pela minha irmã, assim como todos os seus ex, que ele não conseguiu enxergar através de sua pretensão. Nem mesmo tive a chance de perguntar por que eles escolheram voltar agora porque Jeremy estava com raiva e voltou para dentro furioso. Eles estavam brigando tão alto que tive que mandá-los para fora. Estava claro que ia ficar violento e tivemos que separar os dois fisicamente. Jeremy levou Tânia e as crianças e foi embora, deixando Layla lá. Minha esposa muito empática deixou-a ficar em nossa casa, já que ela estava chorando tanto e, honestamente, depois das mentiras, eu não me importava com ela. Eu perguntei a Millie se ela estava bem com Layla passando a noite. Depois de ver Layla desabar assim, não fiquei surpreso que ela tenha deixado ela ficar. Ela deixou bem claro que a única razão pela qual ela estava permitindo era porque ela não é como ela e isso foi o suficiente para me deixar saber que estamos fazendo um bom trabalho criando-a. Ela também disse que ainda estava esperando que ela explicasse por que a abandonou e por que escolheu voltar agora. Conseguimos discutir como ela se sentia em relação a Layla em geral e, sem dizer, ela estava muito decepcionada com a abordagem dela. Aproveitei a oportunidade para garantir a ela que ela não deveria se sentir pressionada a ficar do meu lado e do da minha esposa e que ela pode conhecer Layla se quiser. Nós sempre amaríamos, não importa o que. Ela me garantiu que não iria a lugar nenhum e isso foi muito emocionante para mim, porque meu coração ficou tranquilo ao ouvir ela dizer isso. Layla e Jeremy ainda não estão se falando, então Layla está morando conosco por enquanto, já que meus pais também não querem ela em sua casa e minha esposa acha que ela está muito instável para ser deixada sozinha. Mas quanto mais ela dia nos contar a verdade, mais rápido o tempo dela está se esgotando na casa. Eu simplesmente não reconheço mais minha irmã. Ela nunca foi assim. Meus pais a criaram tão bem. Eu entendo que ela foi traumatizada pela morte do pai de Millie, mas certamente não é o suficiente para mudar alguém tão drasticamente. E abandonar seu filho, apesar de saber que você é o único pai que eles têm, e depois voltar depois de muito tempo para levá-la embora de pessoas que a amam. Isso torna difícil para mim simpatizar com ela. Duvido que qualquer um de nós leve isso aos tribunais agora que o marido de Layla sabe a verdade. Quero fazer um teste de paternidade em nosso filho porque ele não se parece comigo. Minha esposa quer se divorciar por causa disso. Minha esposa, 35 anos, e eu, 30, estamos casados há 12 anos. Temos 3 filhos e sempre tive esse sentimento incômodo de que nosso filho do meio não era meu. Nosso mais velho e nosso mais novo se parecem muito comigo, mas meu filho do meio não. Minha esposa me mostrou uma foto do avô dela, e ele se parece muito com ele, mas ele simplesmente não tem nenhuma das características da minha família. Ele é muito diferente de qualquer outra pessoa da família. Decidi que queria fazer um teste de paternidade para ter paz de espírito. Minha esposa ficou bastante chateada quando eu mencionei isso porque traição sempre foi uma questão definitiva para ela. Mas eu vi isso como mais uma razão para fazer o teste. Eu disse a ela que se ela não tivesse nada a esconder, não deveria ter problema em fazer o teste. Testei meu filho e descobri que ele é meu. Pensei que tudo estava bem e tinha minha paz de espírito, exceto que ela me disse que ia levar as crianças e ir para a casa dos pais por um tempo. Quando perguntei por quê, ela explodiu e me disse que estava considerando seriamente me divorciar por causa do ocorrido. Que estava furiosa comigo por duvidar de sua lealdade a mim, sabendo como ela se sentia sobre traição e que nunca me perdoaria pelo que fiz com nosso filho, fazendo questionar seu lugar na família. Tentei fazê-la ver meu lado, que apenas queria ter certeza, e que certamente ela poderia entender por que eu questionaria isso quando ele não se parece em nada comigo. Ela me disse que nunca me perdoaria por isso e que esperava que meu orgulho tolo valesse o custo da minha família. Ela não fala comigo desde então. Preciso de conselhos sobre como fazê-la falar comigo e fazer com que ela veja meu lado da história, e que isso não foi um ataque ao caráter dela como ela parece pensar que foi. Eu não quero um divórcio. Atualização 1. Então, já se passaram alguns meses agora e pensei em atualizar. Minha esposa finalmente concordou em conversar comigo algumas semanas depois de eu postar, e como alguns de vocês disseram, ela não quer ficar comigo. Conversamos e basicamente isso se resumiu a ela querer o divórcio porque não confio nela e penso tão mal de seu caráter que pensei que ela passaria o filho de outro homem como sendo meu. Ela então disse que nunca me perdoaria por tratar nosso filho dessa forma. Perguntei por que ele me odiava. Não percebi que o tratava de forma tão diferente, mas aparentemente era óbvio.
Tentei me defender, mas ela perguntou o que eu quis dizer então porque, não importa como eu tentasse enfeitar. Eu a acusei de traição e tratei nosso filho como lixo porque ele não era minha cara. Ela então levantou a questão de que se eu estava projetando porque apenas um de nós já havia tido infidelidade em seus relacionamentos anteriores. E não era ela. Isso doeu, porque sim, eu tinha traído em 2 relacionamentos passados, mas nunca a trai. Eu disse isso, mas ela disse que nunca tinha traído de jeito nenhum. Mas isso não me impediu de acusá-la, não é? Agora, meus filhos não falam comigo e minha esposa quer se divorciar de mim por causa de um teste de paternidade. Atualização 2. Minha esposa está me divorciando. Se precisar de todos os detalhes, pode verificar meu perfil, suponho. Mas, resumindo, acabou eu fazer um teste de paternidade. Quero passar o Natal juntos, mas minha esposa não quer passar comigo. Ela disse que dividiria o dia para que eu pudesse ver 2 dos meus filhos, mas eu quero que ela e o terceiro filho venham também. Ela se recusa a fazer isso. Perguntei ao meu filho se ele queria vir me ver e ele disse que não, ele ficaria com minha esposa. Eu disse que não deveria ser continuamente punido por fazer um teste de paternidade e que as crianças merecem passar tempo com uma unidade familiar completa. Ela disse que nosso filho merece estar perto de alguém que não age de forma que o faça sentir como se eu o odiasse. Tentei argumentar que ser uma unidade familiar completa seria bom para todos, e talvez pudéssemos até tentar reconciliar, já que ainda não quero um divórcio e acho que ela deveria me dar outra chance. Ela disse não, ofereceu dividir o dia novamente, e foi isso. Como posso convencê-la a passar o dia comigo? Atualização 3. Minha esposa e eu estamos nos divorciando contra minha vontade por eu fazer um teste de paternidade. Ela não quis passar o Natal comigo ou fazer com que nosso filho do meio me visse, embora tenha oferecido para enviar nossos outros 2. E ela se recusou a jantar comigo no meu aniversário, apesar de eu ter pedido várias vezes para fazê-lo. Finalmente, fiquei frustrado quando ela se recusou a me ver neste fim de semana e disse a ela que ela precisava começar a trabalhar comigo para que pudéssemos resolver isso. E ela precisa parar de mimar nosso filho e fazê-lo me ver também. Minha esposa se recusa a trabalhar comigo de forma alguma e se recusa a mandar meu filho, que, em suas palavras, tratei mal, me ver contra a vontade dele. Realmente acredito que, se eu pudesse apenas fazê-la me ver, poderia convencê-la a conversar comigo. Não quero ser a primeira pessoa da minha família a acabar divorciada. Minha mãe diz para dar espaço a ela porque acha que estraguei fazendo o que fiz. E qualquer chance de reconciliação precisa ser nos termos dela, não nos meus. Mas meu pai está realmente bravo comigo porque acha que agi como um idiota em palavras menos educadas e arruinei meu relacionamento e ele tomou completamente o partido da minha esposa e filho. Não quero deixar isso continuar se agravando, então realmente preciso de bons conselhos para fazer com que ela concorde em conversar comigo. Meu marido quer fazer um teste de DNA porque nosso filho não se parece com ele. Quando conheci meu marido, ele tinha acabado de terminar um noivado, na verdade, a ex dele que tinha terminado com ele porque o pegou traindo. No começo eu não quis nada com ele, mas com o passar do tempo, ele se mostrou uma ótima pessoa e eu me apaixonei. Começamos a namorar e eu engravidei do nosso primeiro filho. Logo em seguida fomos morar juntos e o nosso filho nasceu. Meu primeiro filho era a cara dele e ele tinha muito orgulho disso. 2 anos se passaram e eu engravidei mais uma vez e nasceu o meu segundo filho que nasceu totalmente diferente dele. Meu marido me questionou por que aquela criança não tinha nada a ver com ele e eu disse que a genética era assim e que ele era parecido com meu avô e eu mostrei uma foto do meu avô para ele. Ele me deixou em paz por um tempo, mas tudo voltou quando a nossa terceira filha nasceu. Ela era a cara do meu marido e meu marido voltou a questionar o porquê do nosso segundo filho ser diferente dele. Ele vivia questionando a minha fidelidade, mas essa não era a pior parte. A pior parte disso tudo é que ele negligenciava nosso segundo filho. Por exemplo, se ele fizesse lanches para as crianças, ele não fazia para o nosso segundo filho. Se ele fosse passear com as crianças, ele não o levava junto. Ele comprava presentes para todas as crianças menos para ele. Ele não dava atenção para ele e aquilo me quebrava. O dia mais triste para mim foi quando nosso filho veio até mim chorando, me perguntando por que o papai não gostava dele e eu não soube o que dizer. Certo dia meu marido disse que não estava mais suportando aquela situação, que não tinha paz e que queria fazer o teste para saber se aquela criança era realmente dele. Pois ele não queria estar sustentando o filho de outro cara. Eu disse que se ele fizesse isso, eu iria me divorciar dele, então ele me disse que minha recusa era uma prova da minha infidelidade. Mesmo eu dizendo que não, ele fez o teste. O resultado saiu e deu positivo, que ele realmente era o pai do filho que ele passou anos negligenciando. Nesse mesmo dia fui embora com meus filhos e ele está querendo que eu dê uma nova chance para ele. Conversamos pessoalmente alguns dias atrás e eu falei que ele não tinha nenhum motivo para não acreditar em mim e que a insegurança dele vinha do fato dele ter sido infiel no passado e achava que todo mundo tinha um caráter duvidoso que nem o dele. Ele falou que nunca me traiu e disse que eu não deveria ter usado o passado dele contra ele.
Também citei o fato dele ter negligenciado o filho por anos e ele simplesmente disse que não percebia o mal que causava ao nosso filho. Ele ficou tentando reunir a família, mas nem eu, nem o meu filho do meio quisemos ir, só o mais velho e a mais nova foram. Felizmente a família dele está do meu lado. Eu já estou entrando com o pedido de divórcio, pois não posso ficar com quem não confia em mim, e que negligenciava o próprio filho por causa de paranoias baseadas em nada. Meu namorado me deixou depois que comprou uma moto e se deu mal. Conheci o meu ex através de amigos em comum e comecei a ficar com ele. Logo em seguida começamos a namorar e fomos morar juntos. Ele sempre me falava que tinha o sonho de ter uma moto, então eu decidi ajudá-lo. Como dividíamos as contas da nossa casa, tipo aluguel, contas de água, luz, gás, internet e alimentação, eu decidi que arcaria com todas essas contas, para que meu namorado conseguisse juntar dinheiro para comprar a moto. Eu também pensava que depois que ele comprasse a moto, ele poderia me levar para o trabalho e eu finalmente deixaria de pegar ônibus lotados. Foi muito difícil, mas meu namorado conseguiu comprar a moto e eu fiquei muito feliz pela conquista dele. Só que depois disso meu namorado começou a mudar comigo, ele não quis mais dividir as despesas, pois disse que se eu conseguir manter a casa sem ele, não tinha necessidade dele continuar me dando dinheiro. Ele disse que tinha que comprar as peças da moto. Certo dia cheguei em casa e ele não estava, todas as coisas dele tinham sumido. Mandei mensagem para ele e ele disse que não queria ficar mais comigo, pois agora que tinha arrumado uma moto teria mais chances de arrumar uma mulher melhor e mais bonita que eu. Eu fiquei devastada, mas essa não foi a pior parte. Uma semana depois ele apareceu namorando com a minha melhor amiga. Meses se passaram e chegou a época de carnaval. No terceiro dia de carnaval meu ex-namorado bebeu e pilotou a moto dele com a namorada na garupa, sofreu um acidente. Conclusão disso tudo, a moto foi totalmente destruída, a namorada dele desviveu na hora, e ele ficou paraplégico. Depois disso tudo ele me mandou mensagem dizendo que se arrependeu de tudo que fez e me pediu uma segunda chance e é óbvio que não dei. Hoje em dia estou com uma pessoa incrível que me valoriza de verdade.